se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Cemitério do Ouro Esquecido, Felício dos Santos. Felício dos Santos era uma cidadezinha esquecida pelo tempo, mas com histórias que ninguém ousava esquecer. No centro dela, existia um cemitério antigo, cercado por muros baixos e árvores retorcidas, como se o tempo houvesse moldado os galhos para proteger segredos enterrados ali. Diziam que, muito antes da cidade ser fundada, exploradores escondiam ouro no local, temendo roubos. Eles nunca voltaram para buscar o tesouro, e o ouro, ao que parecia, amaldiçoou o solo. Eu sempre fui cético com essas histórias. Meu nome é Caio, e eu passava férias na cidade desde criança, na casa dos meus avós. Aos 28 anos, voltei para resolver os últimos detalhes da venda da casa deles. A cidade parecia mais vazia do que nunca, mas as histórias sobre o cemitério permaneciam vivas. Até mesmo o pastor da igreja local alertava os fiéis para nunca se aproximarem do lugar à noite. Numa das noites, enquanto organizava os papéis no escritório da casa, ouvi vozes na rua. Espiei pela janela e vi um grupo de adolescentes, com lanternas, indo em direção ao cemitério. Era típico de jovens quererem desafiar o proibido, e eu, movido pela curiosidade, decidi segui-los de longe. O cemitério era mais sombrio do que eu lembrava. A luz fraca da lua parecia evitar tocar as lápides, e um silêncio pesado preenchia o ar. O grupo de adolescentes parecia despreocupado, rindo e provocando uns aos outros sobre os espíritos que, segundo as lendas, guardavam o ouro esquecido. Quando entraram no cemitério, algo mudou. As risadas cessaram, substituídas por murmúrios nervosos. Eu me aproximei o suficiente para ouvir melhor. Um deles, apontando a lanterna para uma lápide quebrada, dizia que havia algo brilhando no chão. Um outro, mais corajoso, começou a cavar. Foi nesse momento que tudo desmoronou. O chão tremeu levemente, e um vento gelado, inexplicável, soprou pelo cemitério. Eu, escondido atrás de uma árvore, senti minha pele arrepiar como nunca antes. Os adolescentes gritaram, largaram as lanternas e saíram correndo. No silêncio que ficou, uma coisa apenas ecoava: passos. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, enquanto o som dos passos parecia ecoar por todos os lados. Meu coração batia tão forte que eu temia ser descoberto. Tentava encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas tudo parecia impossível. A luz da lanterna abandonada pelos adolescentes tremeluzia, projetando sombras bizarras nas árvores e nas lápides. Resolvi sair do meu esconderijo e investigar. A curiosidade sempre foi meu ponto fraco, e, apesar do medo, algo me impulsionava a seguir em frente. Caminhei até onde os adolescentes haviam cavado. Para minha surpresa, havia um pequeno baú, parcialmente desenterrado. Era velho, com marcas de ferrugem e inscrições que eu não conseguia identificar. Ao tocá-lo, um arrepio percorreu minha espinha. O vento voltou, mais forte, carregando consigo sussurros que não vinham de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, pareciam estar por toda parte. Ergui o baú com esforço e, naquele instante, uma figura sombria surgiu entre as lápides. Não era humana. Seus olhos brilhavam como brasas, e o rosto parecia um emaranhado de trevas. Deixe-o onde está, disse a figura, numa voz que parecia misturar várias ao mesmo tempo. Minhas pernas congelaram, e eu senti o peso do baú aumentar em minhas mãos. Algo me dizia que, se eu obedecesse, estaria salvo, mas minha mente insistia: o que estaria ali dentro? Tomei a pior decisão da minha vida. Corri. O baú era pesado, mas o medo me deu forças. Podia ouvir a criatura atrás de mim, seus passos ecoando como marteladas contra a pedra. Saí do cemitério tropeçando, correndo como nunca havia corrido antes, até alcançar a rua iluminada pela fraca luz dos postes. Quando olhei para trás, a criatura não me seguia mais. Mas as sombras ao redor pareciam mais escuras, como se algo estivesse me vigiando. Eu sabia que não estava seguro. Cheguei em casa sem fôlego, com o baú nas mãos, sujo e tremendo. Tranquei todas as portas e janelas, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Coloquei o baú na mesa e hesitei.
O que quer que estivesse dentro daquele baú, será que valia a pena? Abri. Dentro havia moedas de ouro, reluzentes apesar do tempo, e um medalhão com inscrições que pareciam ser de outra era. Mas, quando toquei o medalhão, algo terrível aconteceu. As luzes da casa piscavam, sombras se mexiam pelas paredes, e uma voz ecoou: "Você não deveria ter levado." O medalhão era o centro da maldição. Eu podia sentir. O ar na casa ficou pesado, e as sombras pareciam ganhar vida, formando figuras que me cercavam. Fui tomado por uma sensação de desespero. A única coisa que me vinha à mente era devolver tudo ao cemitério. No entanto, quando tentei sair de casa, descobri que estava preso. As portas e janelas não se abriam. O medalhão começou a brilhar, e o ambiente ao meu redor mudou. Agora, eu estava de volta ao cemitério, mas de uma forma distorcida. O céu estava vermelho sangue, e lápides que antes estavam quebradas estavam impecáveis, com inscrições reluzindo em uma língua que eu não entendia. A figura sombria apareceu novamente, mas desta vez, ela não estava sozinha. Outras formas emergiram das lápides, parecendo seres aprisionados ali por séculos. "Você não devia ter tocado o ouro", disse a figura, estendendo uma mão longa e deformada em minha direção. "Eu devolvo." "Eu devolvo tudo", gritei, segurando o medalhão e o baú com força. Mas a figura riu. "Não se trata de devolver. Você quebrou o ciclo. Agora você pertence a este lugar." De repente, o chão sob meus pés começou a ceder. Tentei correr, mas as sombras me puxavam para baixo. Era como se o cemitério me engolisse. A última coisa que vi antes de ser tragado pelas trevas foi a figura se dissolvendo em fumaça, deixando apenas os olhos brilhantes flutuando no ar. Acordei no dia seguinte, ou pelo menos achava que era o dia seguinte. Estava deitado no chão do cemitério, sem o baú ou o medalhão. Levantei-me e olhei ao redor. Tudo parecia normal, mas ao sair dali, percebi algo estranho: ninguém na cidade me reconhecia. Minha casa havia sido vendida, como se eu nunca tivesse estado ali. Agora, conto essa história como um aviso: o ouro esquecido não é um tesouro, é uma armadilha. E Felício dos Santos, com seu cemitério amaldiçoado, jamais perdoa aqueles que perturbam seu sono eterno.